Fala pessoal, beleza? Estamos começando aqui mais um Respeita a Minha História podcast. É isso aí, e hoje nosso 03, nosso podcast 03, uma presença encantadora, especial aqui na minha frente. É uma pessoa que eu tenho admirado há pouco tempo, porque eu não conheço há muito tempo, mas eu tenho uma tranquilidade em falar que eu sei que é um amigo que eu estou conhecendo agora. Mas ele me foi apresentado por um grande amigo, um outro grande amigo, e ele me deu essa oportunidade de conhecer essa pessoa. Ele me deu um presente. Eu conversei com ele poucas vezes, mas eu tenho certeza que foi um presente, e foi um presente divino aí que ele mandou para mim. Tá? E está aqui na minha frente o João Armando. Ô, meu irmão, tamo junto aí. João Armando é uma pessoa, como eu já disse aqui, encantadora. A gente já conversou alguns minutos aqui, já batemos batemos um papo aqui. E João Armando é o proprietário da fábrica de geleia Josefa. Geleia Josefa. Geleia Josefa. E até onde a gente sabe aqui, uma das maiores empresas aí da América do Sul, uma das maiores produtoras de geleia da América do Sul que a gente tem aqui no nosso estado. A geleia genuinamente capixaba. Genuinamente capixaba. E aí, como a gente está com essa ideia de fazer esse podcast, contar histórias incríveis, contar histórias bacanas, contar histórias interessantes, a gente tem esse carinho especial em receber pessoas especiais. Então, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast, e a gente quer conhecer mais do João e saber a sua história, como que você começou, onde que você nasceu, onde você estudou. Vamos na raiz, né? Vamos lá na raiz. Vamos lá na pré-história, né? Eu tô com 66 anos, então a gente vai fundo, né? Eu sou nascido em Volta Redonda, mas sou um capixaba de alma, de coração, de roupa, de tudo, porque eu vim para cá já tem 43 anos. Então estamos aqui em Vila Velha, eu conheci Vila Velha, aqui ainda era quase que tudo mato, né? E começamos aqui por paixão, né? Já de ver esse santuário que é Vila Velha, que é o Espírito Santo, um lugar que é o tal negócio que quem me conhece não me esquece. E poder chegar aqui hoje e contar alguma coisa para você, cara, é uma honra para mim. Todo mundo conhecendo agora, fizemos uma pequena prévia, né? Já demos umas risadas, né, de algumas coisas, já funciona bem, e espero contar para você o que a gente teve de trajetória, principalmente os desafios, né, que é o que realmente nos mostra quem a gente é. Nós só conseguimos mostrar exatamente quem nós somos na hora do aperto, né? Na hora de comer 1 quilo de sal. Porque na hora de chiclete, pipoca, Coca-Cola, bandeirinha colorida, todo mundo é bom, né? Na hora que a coisa aperta, quer comer 1 quilo de sal, a gente começa a mostrar, você veio aqui para quê? Né? E eu cheguei na Geleia Josefa, lá na região de Montanha, já ter passado pela sua área, pela construção civil, né? Eu fui um distribuidor de aço lá atrás, em 83, 90, e eu vi esse setor de construção civil e os prédios de Vila Velha, que tiveram os arquitetos, talvez dos mais talentosos, passaram por Vila Velha, porque os prédios são lindos, né? Então a gente tem esse privilégio de alguns nomes que deixaram sua marca e fizeram a Vila Velha mais bonita. E eu deixei o ramo de aço e fui para o ramo de alimentos. E numa passagem assim, mais abrupta, e fui lá e conheci em Pedra Azul, uma fábricazinha pequenininha, comprei lá, e começando tudo de novo, e cheguei nesse negócio de geleia, mais ou menos há uns 18 anos atrás, onde é um produto que era pouco conhecido, pouco hábito de consumo,
E eu fui usando o conhecimento que eu já tinha de logística, de mercado. Eu atuo na rede de supermercado, no mercado varejo, né? O varejo é muito desafiador, né? O varejo é uma coisa muito dinâmica o tempo todo. Eu sempre falo que, às vezes, pessoas me perguntam o que é um negócio de supermercado, varejo, que a gente vende nossos produtos de supermercado. A resposta que eu dou é o seguinte: aquilo é uma coisa dinâmica, é todo dia, toda hora, o tempo todo, o resto da vida. Supermercado é igual circo, aquilo arma e desarma todo dia. E a gente tem que conviver com esse dinamismo o tempo todo, desenvolver produtos, encantar pessoas e fazer a cadeia produtiva como um todo. E lá da roça, onde produz as frutas, acompanhar a qualidade e trazer para o consumidor o que é de melhor. Porque quando ele vê uma marca como a nossa e ele confia na gente, ele tem que confiar que por trás disso houve pessoas que cuidaram para que aquilo chegasse com saudabilidade. E nesse caminho todo a gente vai construindo, conhecendo muitas pessoas, né? Até agora cheguei aqui, conheci o Bruno, conheci o Cássio, e já vejo que você, quando eu recebi a notícia que eu ia vir aqui, eu tive a curiosidade de ver as suas obras de arte, as suas maquetes, e eu fiquei apaixonado. Já tinha visto em alguns lugares e reconheci em você um artista que eu queria conhecer de perto. Estou tendo aqui esse privilégio agora. Que isso, obrigado. De falar com você, é uma coisa encantadora, ver aquelas maquetes funcionando, uma obra de arte que movimentam a máquina gigantesca que é a construção civil. Porque quando você consegue vender um apartamento ou um prédio através da sua maquete, imagina o tamanho da rede, da cadeia produtiva que você movimenta, desde a siderúrgica, da fábrica do tijolo, da mão de obra, através de uma maquete que encanta as pessoas, e o cara que entrou ali olhou e falou: eu quero esse apartamento aqui, porque a maquete fez o coração dele bater forte. Fez o olho brilhar ali, né? Fez o olho brilhar. E eu fiquei honrado de estar aqui, de conhecer você, que é um artista e merecedor de muito mais do que você já tem. E o reconhecimento, ele vem com o tempo. Não adianta a gente... Rapaz, eu fico até emocionado. Mesmo, emocionado, agradeço demais de coração mesmo o elogio. Caramba, eu tô... O que nós estamos fazendo aqui é esse bate-papo, né? E ele pode incentivar pessoas a dar o seu melhor, porque com certeza, quando você faz alguma coisa, que eu sei que você faz, você despeja técnica, conhecimento, mas uma dose de paixão e de amor é muito grande, né? E quem faz isso tem o divino no que ele faz. E eu faço da mesma coisa nos meus produtos e acompanho muito de perto. Alguns até me chamam de muito cri-cri. Eu falo: cara, você está sendo muito simples para poder me qualificar de cri-cri. Porque eu despejo muita paixão em cima do que eu faço. E quem tem paixão quer coisa bem feita. Né? Quer encantar, quer mostrar o que você é, o que você é capaz de fazer. E nessa trajetória, quando as pessoas veem o seu produto e veem a sua fábrica, foi fácil, como é que foi, o cara de sorte? Eu digo que não. A gente está num ambiente bem hostil. Eu já tive a oportunidade, se for para falar essa palavra, de quebrar. Eu sei o que é isso. A gente tem que passar por toda uma reciclagem de conhecimento. E o Brasil é um país que testa quem faz alguma coisa cotidianamente. Todo dia você é testado a se reinventar. Você tem que se reinventar, se adaptar, readaptar, conviver nessa seara meio hostil, onde você é obrigado a ser chamado de empresário. E às vezes a pessoa me chama de empresário, eu fico olhando para a pessoa e falo: será que ele sabe o que é isso? Será que ele tem certeza, que ele entende que essa palavra empresário pode ser um castigo? Porque esse país é um país que virou moda ser empresário, ser empreendedor. Você vê podcast de todo jeito, todo mundo falando sobre empreendedorismo, virou quase que uma epidemia esse negócio de empresário. Mas num país que as pessoas gostam de ter direito. Não é assim? E empresário tem direito de nada. Tem direito de pagar as contas.
e de, se sobrar alguma coisa, ele fizer um bom plano de negócio, ele for inovador, ele tiver um produto diferenciado, ele for muito exigente, competente, vai sobrar um lucro para ele. Aí ele vai ter sorte. Aí ele vai ter... Depois só disso aí, né? Desse pequeno Depois caminho. dessa história toda, ele é um homem de sorte. E aí ele vem no podcast contar aí a história dele. Não, a sorte vai vir depois, então. Não, mas vamos voltar um pouquinho, então. Vamos lá. Volta Redonda. Sim. Como é que você saiu de Volta Redonda? Como é que você veio parar aqui? Quero como eu acho que eu saí de lá, como é o sonho de quase todo mundo, deixar para trás a carteira assinada. Eu sou de uma família de operário, meu pai é operário da CSN, e eu fui treinado para ser operário da CSN em Volta Redonda. E lá em Volta Redonda, Cidade do Aço, as pessoas lá são treinadas para aposentar. Ele começa, já nasce pensando no dia que ele vai aposentar. E não é que isso é errado, não. Isso é um modelo de vida, é um propósito, é uma cultura. Mas eu quis sair dessa cultura e eu tinha a minha avó que morava aqui, eu vim aqui algumas vezes. Eu comecei a querer sair de lá. Eu estava trabalhando num banco e eu não quis ir trabalhar na CSN, porque era muito pesado. E aí um dia eu pedi demissão, vim para cá, montei em cima de uma motocicleta, dei tchau para minha mãe, lembro desse dia exatamente como foi, falei, mãe, estou indo embora para Vitória. Mas fazer o quê, meu filho? Eu montei em cima da motocicleta e vim. Cheguei aqui na Ponta da Fruta, isso aqui era tudo deserto, olhei e falei, nossa, que lugar bonito, vou ficar aqui. João, isso aí era qual ano, mais ou menos? Cara, eu era amigo do Pedro Alves Cabral. Cara, isso aí, cara, 1982, 83, por aí assim. Bastante tempo. E eu era muito novo, né, ainda, cheio de sonhos, né, com aquela época tudo era diferente, né, não era, a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje, tudo não era online, né, você tinha que pagar para ver. Você tinha que vir aqui para ver se era isso mesmo que você estava achando, né? Exatamente, e o instinto funcionava muito, então você tinha que ter essa percepção das coisas, e o sonho funcionava bastante, né, e aquela visão do futuro eu vi, e eu, logicamente, me senti mais livre. E fui morar no fundo da casa do meu tio, agradeço muito ele, porque me deixou eu morar lá por 9 meses, e fui trabalhar de funcionário aqui. Depois fui abrir uma loja de parafuso como gerente. De lá, eu tinha uma experiência como serralheiro, porque meu pai, quando eu era novinho, naquela época podia trabalhar, quando eu era criança, né? Eu fui trabalhar de funcionário numa serralheria, eu aprendi a fazer grade, janela, portão, galpão, essas coisas que eu tive na veia o trabalho. E aí eu montei uma serralheria pequenininha, e aonde que começou aqui em Vila Velha, tinha aqueles lá, o Conjunto Abacateiros, aquilo ali, aquelas grades ali, eu fiz tudo. E como serralheiro, né? E tinha uma época aqui em Vila Velha que você não pegou, e tinha mais de 1 milhão de pernilongo por metro quadrado. E teve uma época até que o mosquito ganhou para prefeito aqui. E eu estava ali naquele negócio ali, começando, não era daqui, meio sozinho, construindo aí num pequeno relacionamento. Depois eu comecei a comprar ferro, vender ferro ali no distribuidor. E um dia eu peguei um ônibus e fui para o Rio de Janeiro. Tinha uma empresa chamada Cozigua, que era hoje do Grupo Gerdau, era uma siderúrgica. E cheguei lá, muito tímido, mas tímido mesmo, eu queria comprar ferro da indústria, porque o representante passava lá na minha lojinha e não me dava crédito, porque eu era muito pequenininho, eu dormia lá dentro. Então, como é que ele ia dar crédito para mim? Eu fui lá. E eu cheguei numa sala, cara, gigantesca, que resolveram me receber. E eu, morrendo de medo, muito tímido, fui receber. E era uma estatal. Você imagina como é que é a sala do gerente de venda de uma estatal. Era quase que um estádio de futebol. E quando eu entrei naquela porta, eu era tímido demais, eu fui andando. Eu vi o gerente lá no fundo, pequenininho. E eu ia chegando, morrendo de medo. Para criar aquela tensão ainda maior ainda. E aí eu cheguei, e ele muito cordialmente perguntou quem eu era. Eu falei, eu sou João Armando. E de onde você é? Eu sou de Vitória. Mas você nasceu lá? Eu falei, não, eu sou de Volta Redonda. Ele falou, mas
você é filho de quem em Volta Redonda? Eu falei, eu sou filho do seu Rubens. Ele falou, marido da dona Débora. A sua mãe ajudou muito meu pai. Vamos contar a história. Sua mãe era professora de piano, ela vendia instrumentos, e meu pai tinha uma loja de instrumentos em Volta Redonda, e a sua mãe era regente do coral da igreja, e mandava todos os músicos comprar instrumentos lá na loja dele, e ajudou muito meu pai. E hoje nós estamos encontrando aqui, o que você precisa? Estou cortando a prosa aqui para ficar mais curto, né? Ele falou, faz um pedido aí que você quer, está faltando ferro redondo de meia, de 3/4 e de 5/8. É o ferro da construção civil. Você conhece o pessoal lá da construção? Eu falei, mais ou menos. Eu não conhecia muito, não, mas falei que conhecia. Ele falou, faz um pedido aí. Eu, muito tímido, pedi 500 quilos. Eu não tinha crédito. Ele faz o pedido, rapaz. Pedi 1.000. Aí ele fez o pedido para mim. 50 toneladas de ferro. Pô, rapaz, que isso. Eu não sabia o que era aquilo, porque minha mente não tinha ainda processado aquilo. Ele falou, vai para Vitória, vende aquilo tudo, vende. E quando você vender, ninguém tem esse ferro. Você me liga, eu mando para você e você vai começar a sua vida. E eu vim aqui, procurei o José Luiz Gilberti, que era dono de uma consultora, era um médico grandão, todo mundo conhecia ele aí. E ele me comprou a ferragem toda, que ele estava fazendo vários prédios. Eu liguei, comprei, e ali eu comecei uma distribuidora de aço. Já do nada, por causa da bênção da minha mãe, né? E como é que são a coisa da bênção da família, né? Então, eu fui abençoado pela minha mãe, e aí as pessoas pensam que eu sou um talento, mas na verdade não é bem nada disso. É um pouco da família que você veio. Eu consegui isso. E dali eu comecei a comprar guindaste e participar dessas obras todas. E onde que eu vi no governo Collor, eu encerrei essa atividade e fui para o ramo de alimentos, onde eu fui ser distribuidor de várias empresas grandes, como a Parmalat. Eu fui construir relacionamentos grandes lá. Eu consegui ter uma parceria muito grande com o Gugu Liberato, com o grupo El Chan, na época era muito famoso, e eu tinha muitos funcionários, mais de 500, 600 funcionários, numa distribuidora. Fui um dos fundadores do, hoje, Sincades, que na época era o Acades, é a Associação dos Distribuidores e Atacadistas, que hoje é que faz com que todo esse polo de logística do Espírito Santo, que estão trazendo essas centenas e milhares de indústrias e empresas, atacadistas, Mercado Livre, para o Espírito Santo, por causa do Compete, do Investe, partiu desse senhor aqui, que lá atrás ficou inconformado com algumas coisas. E aí reuniu um pequeno grupo de distribuidores na área de alimentos e começamos e fundamos a Acades. No mesmo dia eu me tornei o primeiro presidente, depois eu passei a presidência para uma outra pessoa e criamos hoje essa ideia que deu, vamos dizer assim, um pontapé inicial nesse polo de logística que é o Espírito Santo hoje, que traz muita riqueza. Talvez seja um dos principais negócios do Espírito Santo hoje, é o mercado de logística e distribuição, por causa dos incentivos fiscais, que eu nem posso falar de incentivo, onde o imposto é justo, né? Para o setor de atacadista, para o setor de distribuição, setor de logística, que é o que faz a economia do Espírito Santo hoje ter essa pujança, que vai para os portos, que vai para uma série de coisas, que vai para as construtoras, que faz com que os elementos e os produtos tenham um preço mais adequado ao consumo, né? Há uma confusão de negócio de incentivo fiscal, e eu não concordo com esse nome, porque uma coisa é você ter um imposto justo. E para que você consiga ajustar os impostos hoje, você tem que colocar a palavra incentivo para satisfazer o ego de alguns aí que estão cobrando imposto demais. Então, é isso aí. E essa minha história, ela veio depois para a indústria. Aí eu fui para a indústria de alimentos. Também sempre nessa mesma pegada, do desafio, da ideia. E o que tem a ver essa coisa do aço e virar a chave para o alimento é uma virada muito diferente, né? Aí entra o espírito do empreendedor.
Mas você falou que você fechou, você parou, mas você parou mesmo... Eu parei de um dia para o outro. É mesmo? De um dia para o outro eu fechei tudo, não fiquei devendo nada a ninguém, não foi, quebrei, não aconteceu nada disso. Você não quebrou, você simplesmente não quis... É porque quando eu vi que o mercado estava passando para a mão das siderúrgicas, o Gerdau estava comprando tudo, e eu chegava numa construtora para vender, eu estava distribuindo, concorrendo com a siderúrgica. Então eu vi que aquilo ali não era mais um ambiente que eu ia conseguir competir. Uhum. Depois isso mudou, hoje tem muitos distribuidores que cresceram muito, prestam grandes serviços, o mercado vai mudando, mas eu fui para um outro caminho, né? E hoje eu estou na indústria de alimentos. Mas aí, para eu entender, aí você falou assim, aí eu fui para a indústria de alimentos, tinha 600 funcionários, nessa indústria de alimentos você não mexia com geleia ainda? Com indústria não era indústria nem mexia com geleia. Uhum. Isso apareceu depois, aí eu entrei no segmento de distribuição e logística. Uhum. E foi aonde que essa história da CADES se encaixou. Uhum. Né? Aí eu entrei no ramo de distribuição, fiquei ali há muito tempo, eu tinha uma empresa chamada Dieta Distribuidora. Dieta Distribuidora. E aí é onde eu aprendi muito. Aí eu fui para um mundo novo, um mercado de varejo, onde eu tinha quase 4.000 pontos de venda, com um produto que era iogurte, um produto altamente perecível, e você tinha que ser extremamente eficiente, com a margem de lucro muito pequena, e trabalhando com laticínio, com iogurte. Fui ser distribuidor de grandes marcas, M. Dias Branco, que hoje é um gigante da economia brasileira, e ali eu fui conhecer pessoas importantes e foi onde que eu vi o setor de supermercado do Espírito Santo, que hoje é esse exponente internacional, que você pega marcas como Carone, Perim, Extrabom, cresceram muito. Conheci todos eles, começando praticamente com uma loja, todos são gigantes, trabalhadores, pessoas empreendedoras, de visão muito grande, que trabalham muito, tá? Uhum. Os caras trabalham muito, e que hoje fazem com que o mercado de varejo tenha essa imponência, com lojas muito bonitas, já modernas, apropriadas a esse mundo novo, e foram crescendo. E quando houve a entrada no Espírito Santo do Carrefour, foi a grande virada desse mercado, né? O mercado do supermercado, que movimentou todo mundo, e houve uma pressão, e na pressão, quem sobra? Os bons. E aí essa turma que está aí hoje aí, com essas redes de supermercado, que foram crescendo, foram modelando seus negócios de uma forma que hoje eles têm uma escala muito grande, e fazem com que o consumidor consiga chegar na prateleira e encontrar um produto desse lá arrumadinho, pronto, ele pega e leva. Mas por trás existe toda uma indústria, né? São hoje centenas de indústrias. E eu fiquei assim, quando me convidaram para vir falar com você, conversar, eu falei, onde é que eu me conecto com esse negócio? Porque o Cássio, ele é um homem muito ligado à arquitetura, né? Ligado ao mercado de imóveis, e eu fiquei pensando no vinho. Aí você deve estar pensando, cara, que esse cara tem na cabeça? E quando surgiu o mercado do vinho, isso tem aí uns 10 anos para cá, né, que o vinho explodiu de venda, né, e começou todo mundo a consumir vinho. Hoje você não consegue fazer mais uma reunião se não tiver um vinho, né? Virou uma febre. Virou uma febre, né? Então hoje são centenas e milhares de cartas de vinhos do mundo inteiro, do Espírito Santo. Nós temos hoje grandes distribuidores, grandes atacadistas de vinho, nós temos vinho de todo jeito. E o vinho trouxe com ele a palavra harmonização. E o vinho harmoniza com muita coisa, harmoniza com geleias, com queijos, com outras especiarias, e harmoniza com a varanda gourmet. E o que você faz muito nas suas maquetes? Varanda gourmet. Varanda gourmet. E aonde que as pessoas recebem com vinho, com a geleia, com produtos, com queijo? Aonde? Na varanda gourmet. E eu me conecto com você na varanda gourmet. Eu penso isso, cara, de vir pra cá, não é possível. Não, essas coisas é porque isso faz parte do meu negócio, né? Uhum. Então, hoje, para você vender um segmento, para você construir um segmento novo, né? Como que você vai fazer um construtor ter a visão
de uma maquete vai fazer o imóvel dele ser vendido com mais velocidade, ser mais valorizado? Ele tem que se conectar em algum ponto, porque os que não têm visão vão falar, não quero fazer uma maquete, já tem muito computador, né? Uhum. Mas a maquete é física, né? É diferente. É diferente. Então, a gente se conecta com as pessoas pelo argumento lógico, pelo argumento correto, o argumento verdadeiro, né? E é exatamente isso que eu estou tentando falar. Eu me conecto com a Varanda Gourmet porque eu sei que geleias, assim como outros produtos, por causa da saudabilidade hoje, que é uma busca, né, das pessoas que querem ser mais saudáveis, e eu fabrico uma geleia das mais saudáveis do mundo, por causa da quantidade de fruta, por causa dos processos, por causa do cuidado, do carinho e do conteúdo. Eu vou lá na Varanda Gourmet porque as pessoas querem receber bem e elas querem se alimentar bem. E hoje tem vários ingredientes que fazem com que o meu segmento, assim como o seu, cresça muito, que vou dar um dado, a intolerância à lactose, que é um fenômeno relativamente novo. Na nossa infância não tinha tanta intolerância à lactose, mas hoje é o que mais tem. Né? Você vê uma pessoa que está barrigudinha e tal, aí vai no médico e vai descobrir ele tem intolerância à lactose, está com alguma coisa lá de refluxo, vai ver intolerância à lactose e glúten. Uhum. E aí eles vão ter que deixar de consumir algumas coisas saborosas, que é a manteiga, que é o requeijão, e vão ter que comer outra coisa muito mais saborosa, que é a geleia. Geleia de fruta, com muita fruta. Para quê? Para evitar o contato não com o leite, mas com a lactose que tem no leite, que é uma enzima. Então, isso vem causando alguns problemas de saúde, porque as pessoas adquirem essa intolerância e a geleia começou a crescer. E a minha história se conecta com isso já há quase 20 anos. Eu virei uma pessoa que eu me concentrei nisso, né? E passei a acreditar nisso. E eu recebi esses dias um áudio de um amigo meu, o Aurélio, ele é dono da Sorvepan, e eu vi um vídeo meu, e ele falou, João Armando, cara, mandou um áudio para mim, cara, eu tenho tanto respeito por você, hoje eu te respeito muito mais, porque ninguém acreditava nesse negócio seu de geleia, ninguém, só você acreditava nisso. E hoje eu chego na minha casa, eu abro a geladeira, o que tem lá? Minha mulher só compra geleia José. E isso virou, eu virei uma pessoa que passou a focar nisso. Eu comecei a focar em automação industrial, comecei a focar em lançamento de produtos. E essa rede de amigos que a gente fez do passado, né, da rede de supermercado, do seu setor de construção, são pessoas que vão construindo, a gente vai se construindo através deles. Uhum. Então, por conta de tudo isso, hoje a Geleia Josefa é líder de mercado no Espírito Santo. E a gente conseguiu construir, a minha história se conecta com o meu trabalho. Eu sou um cara que me conecta com o trabalho. Tudo que eu fiz nos últimos anos, praticamente quase que 90% é trabalho. E algumas pessoas, às vezes, talvez porque tem outro modelo de vida, acham que eu trabalho muito. Eu falo, não, eu amo o que eu faço. Então, eu sou igual a qualquer um outro que gosta de fazer. Você, provavelmente, é uma dessas pessoas, né, Bruno? Sim. Você tem um trabalho, um jeito de fazer as suas coisas, você se conecta com as pessoas, vai fazendo, falando. E isso é o que a gente vira, a gente é o que a gente faz. E a gente é o que a gente come. Então, precisamos ir também muito com quem a gente anda, né? E eu acho que eu sou um pouco disso aí, um pouco de cada coisa, e eu não sou nada parecido hoje, com 66 anos, com um jovem quando tinha 40. E algumas pessoas confundem a gente, né? A nossa família, por exemplo, às vezes ele olha para você, ele lembra só das coisas erradas que você fez quando tinha 40 anos, né? E como é que você vai convencer eles de que você amadureceu, que você não é mais aquela pessoa, né? Aí é o exemplo, né? E por aí a gente vai
construindo uma história, ela vai se consolidando. Independente dos desafios que nós temos todos os dias, por estar empreendendo no Brasil, num país que desafia cada um de nós a cada momento, e hoje especialmente, né, um momento quase que bem especial, a gente consegue transformar os desafios em resultado. E é isso que a gente vai fazendo, né, contando história para que inspirar outras pessoas também, né? Exatamente. A ideia até da gente aqui eu e o Cássio, no início assim, do podcast, era justamente tentar convidar pessoas com histórias bacanas, bonitas, justamente para motivar. Às vezes vai ser uma ideia que usou há 20, 30 anos atrás, que pode dar um gatilho em alguém hoje. A gente já fez outros episódios também que a gente falou muito de ousadia, de tempo. Às vezes você não pode perder oportunidades. Às vezes bateu na sua porta, você já tem que... Cara, é sim ou não? Porque se falar talvez, já chega outro, já entra na jogada e você já fica lá embaixo, perdeu. Passou o time. Né? Passou o time. Então, assim, você contando essa história, é muito bacana que você vê que você caminhou por várias vertentes, mas você sempre estava focado, você sempre estava ali determinado e tentando sempre ter o conhecimento, sempre ser o melhor, sempre network ali, conhecendo as pessoas. E às vezes você mudou de ramo, às vezes não, você mudou de ramo totalmente, mas você foi aproveitando o conhecimento das outras áreas e trazendo para o novo setor que você estava atuando. Mas eu fiquei curioso, tipo assim, mas como que você pegou, vamos colocar uma geleia na mão, falar, não, isso aqui eu vou transformar, vou colocar no pote e vou usar para os meus antigos clientes, meus amigos. Como é que você pensou até nessa parte de estratégia, de marketing? Porque a parte de network você trouxe lá da parte de distribuição, você conhecia todos o pessoal do grande varejo aí, supermercados grandes, as grandes redes, né? Então você tinha ali uma influência, um conhecimento com eles, então por aqui eu consigo entrar se eu tiver um produto legal. E aí, mas aí na pergunta do Bruno, como que isso virou uma geleia? Porque não é isso aqui? Isso aqui tem uma fazenda, isso aqui tem fazendas, não sei. Isso tem um monte de gente colhendo, máquinas, equipamentos colhendo. Isso tem quantas pessoas hoje envolvidas nesse processo todo? Rapaz, a gente tem um núcleo, né, que é onde eu tenho o domínio, que é onde eu tenho uma plantação, uma propriedade rural, onde eu planto amora, planto framboesa, morango, que é uma pequena parte que abastece a minha indústria. Então eu vou ali, colho ali, industrializo, tenho as receitas próprias, né, e passo pelo processo industrial de automação. A receita ela é caseira, né? E aí eu passo pelo processo industrial de automação, foi onde que eu consegui realmente acertar, porque hoje, sem a automação, eu estaria hoje refém do negócio chamado mão de obra. E hoje, o grande problema hoje de todo mundo é a mão de obra, né? Nós estamos hoje com um país com a mão de obra com o problema de disponibilizar conteúdo, disponibilizar à vontade. Então, eu consegui reduzir mais de 90% da manufatura e fui para a automação industrial. E isso é uma tendência cada vez mais forte, porque a mão de obra está ficando cada vez mais escassa. Apesar do mundo ter mais gente, né, nós estamos falando de 8 bilhões de habitantes no mundo, a mão de obra produtiva ela está ficando mais escassa. Então, a necessidade de automação é muito grande. Então, esse é das chaves hoje, é você automatizar o seu processo, seja em que escala for e que negócio você tiver. Hoje, então, nós estamos falando de inteligência artificial, ela pode ser aplicada em todos os setores, de todas as formas, e é inevitável que isso vai acontecer em tudo, né? Até nas igrejas. Então, vai ficar tudo no mundo quântico, porque a mão de obra ela vem sendo doutrinada para não trabalhar. E é mais ou menos uma coisa assim. Na época lá do Adão, quando Deus encontrou Adão no Jardim do Éden, e ele falou que viverias do seu suor do próprio rosto. Está lá em Gênesis, né? Eu não sei o texto adequado. E na minha época de infância,
uma época atrás, quem vivia do suor dos outros era chamado vagabundo. Hoje tem outro nome. Então tem muito assistencialismo e para responder a sua pergunta, a minha grande sacada lá 10, 15 anos atrás foi automatizar, e eu faço isso a cada minuto, não porque eu odeio a mão de obra, pelo contrário, eu amo os funcionários que estão comigo, meus colegas, meus colaboradores, mas há uma dificuldade muito grande de você querer alguém que queira estar junto com você, trabalhando no dia a dia e suando para ganhar o suor do próprio rosto, porque ficou mais fácil o assistencialismo. Então, hoje, esse propósito meu, o seu, encontra essas barreiras que são um grande desafio hoje para o seu setor, construção civil, para o meu setor, que é a indústria. Mas a cada dia esse desafio vem se tornando uma vitória muito grande, que é produzir mais com menos. Então, nós estamos produzindo hoje com a inteligência artificial. E como que você fez uma pergunta de como que eu cheguei no negócio da geleia, comentei, cara, tem coisa que na vida é tudo por acaso. Você não nasce assim, você fabricante de geleia com 40 anos. Ninguém tem essa... Eu tô com 18, quando eu fizer 40 eu vou fabricar geleia. Não tem. As coisas são assim, os encontros. E aí ele falou do negócio das oportunidades, né? Foi aquele, assim, bate bem. Entrou um negócio, eu falo, cara, eu não tenho o que fazer na vida, vou fazer isso. Só que eu tenho que fazer bem feito. Mas tem muita gente que agora está encontrando uma oportunidade, mas ele acha que não é para ele. Mas se ele quiser que seja para ele, ele mentaliza aquilo, aperfeiçoa, melhora e ele reinventa aquele negócio. Eu, particularmente, não inventei nada. Eu copiei tudo e aperfeiçoei e adaptei. Mas, João, hoje a geleia eu acho que já está mais na mesa das pessoas. Sim. Eu acho que na época que você começou, acho que não era tão popular nem gourmet, igual você falou. Não. Hoje na varanda, se não tiver uma geleia ali, não tá gourmet. Não, você vai receber, você falou do vinho. Eu recebo os amigos em casa, eu vou tomar um vinho, tem o queijo, tem que ter uma geleia. Rapaz, olha, eu lembro quando eu lancei, eu estava começando de novo, né, e lancei 7 sabores de geleia. Eu procurei o Sérgio Carone, eu vou citar o nome dele porque é coisa boa, né? Ele não vai se opor a citar porque eu tenho uma gratidão por ele enorme, né? E eu cheguei lá na mesa dele com 7 potes de geleia e aí ele, muito carinhoso comigo, eu falei, Sérgio, eu preciso vender isso aqui. Ele falou, rapaz, mas não vende nada. Eu tenho aí a geleia do concorrente que vende com 70 sabores, vende 9 mil potes por mês, isso não vende muito pouco. Eu falei, pô, mas é o que eu tenho. Me ajuda aí. E ele me pegou pelo braço, cadastrou meus produtos na rede dele, e eu fui lá, no primeiro mês ele me chamou e falou assim, rapaz, vem cá, você corrompeu meus funcionários? Você vendeu 12 mil potes e eu fui trabalhar, cara. Eu vendi um produto de alta qualidade com um preço justo, bem baixo, porque a minha fábrica era daqui, e é o que acontece hoje. Hoje a Geleia Josefa é um produto mais barato que todos, não porque eu tenho uma qualidade menor, pelo contrário, eu tenho uma qualidade muito superior a muitos que estão aí, mas é porque eu sou daqui. Então eu não tenho os intermediários para chegar na mesa do consumidor, e eu gero emprego aqui, tem essa vantagem, né? E o consumidor capixaba, ele tem essa coisa legal, né, cara? Dele dar preferência ao que é o da valorizar, terra. Né? Ele valoriza. E quando eu falo que é da região de montanhas, Pedra Azul, então o nível sobe um pouco. Né? Vai lá em cima. Eu aproveito essa pegada, né, da regionalidade, né, do terroir, que é esse conjunto de informações climáticas, e eu faço um produto único por isso. Então, não tudo cabe a mim, mas também cabe ao divino, né, que me deixou eu abri uma loja, uma fábrica lá naquele lugar, que tem um friozinho, que tem a terra, que tem as pessoas, que tem o amor das pessoas, e isso tudo forma um produto. É como o seu produto, que é uma maquete. Eu vi isso no Instagram, eu entrei, cara, eu fiquei doido com aquilo. Eu falei, poxa, que brinquedinho que esse cara tem para fazer na vida, né? Que é lógico, é uma coisa muito séria. E que você tem todo um monte de detalhe, e aqui é a mesma coisa. Então, são detalhes. Essa tampa aqui é interessante. As pessoas, cara, por que isso aí fica duro? Isso aqui tem um vácuo aqui dentro.
Aqui tem uma tecnologia que, quando isso aqui recebe um choque térmico, aqui forma um vácuo e aí eu tenho um produto totalmente íntegro. Então, esses detalhes que a gente vai fazendo, você fez uma pergunta, como é que eu cheguei? Rapaz, por acaso. Não, que eu fico assim, mais... É o cavalo que chegou ali, eu montei em cima dele. Porque você foi nadar contra a maré, literalmente, Sim. porque uma coisa é você falar exatamente o que você comentou agora aqui, da geleia, da Pedra Azul, Espírito Santo. Pô, você fala, vai dar certo. Se você estivesse começando agora, fala, cara, vai dar certo isso aqui. Mas, pô, você começou há quantos anos atrás? Bastante tempo. Mas tem uma coisa, Bruno, que eu posso te dizer o seguinte, tem um ingrediente individual em cada pessoa. Eu sou um ser único, assim como você. Por isso nós chamamos de indivíduo. E eu tenho uma resiliência acima da média. A minha resiliência é o que faz as pessoas lá na frente poder contar alguma história, é ele na hora do aperto, da dificuldade, do desafio, do que você está sendo exprimido, você conseguir, a pessoa, o sistema te apertar e você, quando o sistema te dá uma brecha, você volta um pouco maior. E eu tenho isso comigo, eu fui cultivando. Eu sou, para mim, e para algumas pessoas que sempre falam comigo, eu sou um exemplo de persistência e paciência. Não desisto, cara. E às vezes eu estou vendo uma barreira ali na minha frente, e logo na minha mente eu tiro aquele muro e ultrapasso ele, e assim eu vou para o próximo nível. E eu sei que amanhã, o que está acontecendo hoje de desafio, vai passar. É o amanhã, e eu vivo o hoje, porque é o único tempo que existe na nossa vida, é o hoje. Tem gente que vive no passado, sofrendo de saudosismo, e tem gente que fica no futuro, vivendo de ansiedade. E não existe nem passado e nem futuro. A nossa vida só existe no lugar, no presente. E eu aprendi isso vivendo no empreendedorismo. Apesar de ter que viver de planejamento, construção de planejamento, mas a vida, ela existe, é uma vida empresarial, a vida dos negócios, a vida de tudo, ela só existe aqui, agora. Então, por que eu vou estar aqui agora projetando o futuro ou ansioso? Eu estou aqui agora, curtindo esse barato aqui de estar conversando com vocês, porque é agora que a coisa está acontecendo. Uhum. E eu conseguindo transmitir isso aqui agora, provavelmente o futuro ele vai fazer o reconhecimento de acordo com o que foi feito agora. E quando chegar lá no futuro, esse futuro não é mais futuro, ele é presente. E é assim que eu vejo que funciona. E o cavalinho da oportunidade, ele acontece, as pessoas, às vezes elas falam, isso não é para mim. Cara, mas às vezes ele é porque ele falou, pô, vou montar esse cavalo, não tenho o que fazer. E o meu caso foi esse. Era um momento, eu não tinha o que fazer, apareceu aquilo, eu falei, cara, vou transformar esse limão numa limonada. E aí, no limão, virou uma geleia, né? Virou várias geleias, virou... E eu tenho uma linha muito grande de produtos de confeitaria e a gente vai inovando, né? Começa a criar, você tem um mix que tem que ter. Então, hoje eu tenho um mix de 140 produtos. Então você tem mais produtos que a própria geleia, né? 140 é muito mais, então. Sim, né? As geleias são 47. É um mix bem grande. As pessoas, por que tanto? Porque as pessoas não têm o mesmo gosto, né? As pessoas tem um que gosta de morango, outro que gosta de amora, outro não gosta de nada disso, gosta de abóbora. Então a gente tem que respeitar e dar oportunidade para as pessoas, disponibilizando essas opções. E aí eu entrei também no ramo de confeitaria, que é um ramo muito rico, né? Eu fiz uma conta, falei, cara, quantas pessoas fazem aniversário hoje? Milhares. E o que a pessoa faz no aniversário dele? Quando ele não faz nada, fala, fiz só um bolinho, né? Assim? Não pode faltar o bolinho. Então, hoje vai faltar o bolinho no seu? Não. Então hoje é seu aniversário. Hoje é meu aniversário. Pô, 22 anos, né, cara? Pô, quem dera. Garoto novo, começando agora. 23. Então, vai começar com um bolinho, né? Então, tem um vinho, tem uma geleia, tem um trem desse, né? E você vai dar uma maquete para ele. Ó, pelo menos já tem a geleia. Hoje eu lembrei de trazer para vocês aqui. E vocês estão fazendo a gentileza de divulgar aí o produto para os seus amigos, né? E hoje é um dia especial para mim, né? Poder falar não só com você, mas vou falar com seus amigos, né? Toda a sua rede de amigos.
que respeitam vocês muito, né? E, logicamente, esse podcast vai chegar para alguém que vai ouvir a nossa história, né? Juntos aqui, formando uma amizade, né? Que poderá se trazer novos negócios, né? Tudo na vida é conexão, né? Exatamente. Eu tenho algumas ideias, né, sobre network, né? As pessoas gostam de falar em inglês, né? Uhum. Network e rede de relacionamentos, né? E eu estou sempre buscando isso aí, né, de alguma forma. Hoje a gente vai mudando a maneira de fazer as coisas por causa da experiência que você vai adquirindo, e as pessoas às vezes confundem que você é um cara mais inteligente ou menos inteligente. Nós somos uma soma de com quem nós andamos, do que nós absorvemos, dos nossos valores, da nossa família, e aí você usa isso a favor ou contra você. Se você agir em prol com boa fé, de tudo que você sabe, e souber ensinar e for generoso com as pessoas, a prosperidade vai vir para você. Tem lá em Provérbios de Salomão, tem uma passagem lá que fala que a alma generosa prosperará, e tudo que ele regar será regado. Isso é uma das formas de você entender a prosperidade. Como você trata de empreendedorismo, as pessoas sempre falam de empreendedorismo com a prosperidade, com liberdade de ir e vir, de lucro, de riqueza, de carro, um monte de coisa. Na verdade, o empreendedorismo, o empreendedor, ele é um trabalhador como qualquer um outro, né? Mas que ele tem uma visão, e ele tem uma coisa que os outros não querem ter: ele assume o risco. Bota a cara para bater, literalmente. Exatamente. Né? O empreendedor, hoje, ser empresário é ter um CNPJ. Quantos MEIs tem por aí que foram feitos no Brasil? Milhares. Então, nós temos um monte de empresários. Agora, o espírito empreendedor, ele é um cara diferente. Ele inova, ele arrisca, ele faz plano de negócio, ele é persistente, ele é paciente, ele é resiliente, e ele tem sempre uma sacada. Ele sempre vê alguma coisa, ele tem visão, ele vê alguma coisa aonde ninguém está vendo aquilo, ele vai lá e vê. Talvez no meu caso de geleia tenha sido isso aí, né? Eu lembro quando eu comecei, cara, eu vendia 10 caixas de geleia, voltava a 11. Cara, que eu não vendia, porque as pessoas não conheciam, não tinham hábito, e talvez elas compravam geleia com muito açúcar, sei lá o que era, e eles não gostavam. Hoje, eu tenho um negócio chamado venda recorrente. Eu tenho os fãs da Geleia Josefa. É um negócio assim que vocês ficam assustados. Eu chego num lugar e falo, poxa, eu conheço. Lá em casa só compra isso. Eu só compro a Geleia Josefa. Comecei a consumir geleia por causa da Geleia Josefa. Isso acontece aqui no Espírito Santo. Mas hoje já estou no Rio de Janeiro. É isso que eu ia perguntar. Quantos estados do Olha, Brasil com geleia, eu tenho o Rio de Janeiro, hoje nós abrimos, tem 2 anos, já estamos em algumas redes importantes lá. Eu tenho em São Paulo alguns distribuidores. Eu atendo com geleia, numa outra embalagem, o mercado de culinária japonesa. E eu tenho distribuidores em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, alguns estados. São embalagens maiores? São embalagens de 1 quilo, né? Então eu tenho um equipamento que embala ela em 1 quilo, e para ser uma embalagem mais barata, e para que esse consumidor consiga ter escala, né? Uhum. E isso é importante. E eu tenho essa estrutura montada, e a marca vai se consolidando aos poucos, né? E a gente tem que trabalhar muito com as mídias sociais, né? Hoje, concorrência, né? A gente concorre com o mundo, né? Eu chego, por exemplo, no Espírito Santo, tem muita geleia importada. Muita geleia importada. E aí eu digo, mas você não reclama de tanta concorrência com produto importado? Eu falo, não reclamo, não. Eu acho que é um pouco desleal no aspecto do preço. Por quê? Porque quando a pessoa importa um produto de um país que não tem a carga tributária que tem no Brasil, todo esse caso, a carga tributária no Brasil deveria ter outro nome, deveria ser castigo.
porque não é uma carga tributária, realmente um imposto. É um negócio muito gigantesco, porque ela vem em cascata. Então, quando você começa a pagar imposto no Brasil de toda a cadeia produtiva, esse produto aqui ele fica por 4 vezes o preço. Eu estou dando um número assim hipotético, mas ele, se for fazer um tributário, se for fazer uma conta, desde a semente do morango, que é tributado, lá na roça, depois que que vem todos os insumos, que vem a cerca, que vem o chapéu do agricultor, que vem os insumos, tudo aquilo, até a enxada tributada, a caminhonete que ele usa, a luz, a água, o telefone, e que aquilo chega na minha indústria e vira outra sopa de imposto, e depois vem para o varejo, outra sopa de imposto, que vem até que ele passe o cartão dele lá, que é outra trituração de imposto. Então, nós brasileiros vivemos numa máquina de triturar recursos através dos impostos. E aí, qual é a minha indagação? A deslealdade em relação a isso. Mas o país, ou aquele produtor de geleia lá do outro país, não tem nada a ver com isso. Uhum. E aí, o consumidor vai lá e vai poder escolher. Ele vai pagar mais caro o meu produto porque o meu produto é capixaba? Não. Então, eu tenho que baixar minha margem de lucro bem próximo do quase nada para me competir com esses produtos. E aí, sim, o grande problema, o desestímulo ao setor produtivo nacional. E o que se faz? Vou fechar minha fábrica, vou fabricar isso lá no outro país. Eu não vou fazer isso por causa da minha paixão, mas é errado a minha paixão misturar com o negócio. Porque se eu fosse um cara, vamos dizer, correto e justo até comigo mesmo, eu fechar minha fábrica hoje e produzir lá na China ou em outro país, porque eu ia chegar com esse mesmo produto, igualzinho esse, sem gerar um emprego aqui, lá fora. Infelizmente, a máquina que nós sustentamos através desse suor do nosso próprio rosto, que sustenta uma máquina de pessoas que vivem do suor dos outros, que no meu tempo chamava vagabundo, hoje chama de comunista, socialista, minoria, coisa assim, faz com que haja um desestímulo. Mas nós temos resiliência, persistência, paciência e esperamos que haja um entendimento das autoridades em olhar para o setor produtivo e entender que isso aqui foi um dos que fabricou, isso aqui é uma indústria, tudo que é físico, nós não comemos e-mail, nós não comemos aplicativo, nós comemos, vestimos coisas físicas, nós vivemos num mundo 3D. Real. Né? Altura, largura e comprimento. Esse é o mundo que nós vivemos. E precisamos de produção, de produzir. E através do setor produtivo, nós podemos gerar muitos impostos. Nós podemos, mas em escala, não imposto alto, produzindo pouco. Nós precisamos produzir muito para alimentar todo mundo, produzir para todo mundo, e assim gerar a cadeia produtiva. Esse é o meu sonho e a minha história. E eu não gosto de me envolver com determinados assuntos que são voltados muito à política mais, vamos dizer assim, partidária, ou com essa coisa de esquerda e de direita, mas eu acho que cada cidadão, eu, você, não podemos fugir disso. Por quê? Porque isso é que nos influencia diretamente. O tempo todo nós sobrevivemos das ações das pessoas que estão realmente fazendo o sistema funcionar. E meu sonho, ele precisa também ser o sonho de quem está fazendo gestão pública. O seu sonho, a sua maquete, o seu trabalho teria que ser respeitado por essas pessoas que deveriam entender que a base que produz coisas, produz um programa, que produz um sistema, é que realmente vai fazer a economia girar. E eu sou a história disso aí, né? De um pouco de contestação, mas hoje bem comedido, né? Cauteloso, por causa das questões que hoje a gente precisa de estar. Não é que eu não seja mais corajoso, é que a gente tem que ter cautela. Atrás de mim, eu tenho pessoas que
depende do que eu falo, do que eu faço. São meus funcionários, são a minha família, são os meus fornecedores, que dependem do meu comportamento. Uhum. Se eu tiver um comportamento não adequado, eu posso comprometer toda a cadeia produtiva. Ou considerado não adequado, né? Ou Na considerado, verdade, às vezes nem é não adequado. Se corrigiu bem, né? Às vezes é o adequado, mas existe o novo normal, né? O novo normal, O exatamente. novo normal é que faz... É engraçado isso, mas existe. E a gente tem que ter sabedoria, né, na hora de... A Bíblia tem lá algumas informações interessantes, que há tempo para tudo, né? Tempo de avançar, tempo de parar, tempo de retroceder. E aí você tem que saber qual é o seu tempo, né? Porque eu tenho a minha realidade, eu não tenho musculatura, nem financeira, nem tempo mais para brigar contra o sistema. Eu tenho gente que está falando que está brigando contra o sistema, não sei se está, ou se está dentro do sistema. Eu estou tentando fazer com que essa empresa ela consiga ser um exemplo de alguma coisa, de que as pessoas se inspirem no meu negócio, façam outros negócios se inspirando no modelo de comportamento. Nem tudo que eu faço é correto. Assim, é o modelo certo de empreender. Eu tenho um modelo próprio, meu, personalidade própria. O que é o modelo certo? Modelar um negócio, arrumar um consultor na área financeira, na área comercial, na área de logística, pessoas que não sabem fazer o que você faz, você terceiriza, contrata, e aí você vai modelando o seu negócio para ele ter menos risco. E aí, lá na frente, você vai encontrar a vitória, com certeza. Quando você é mais empírico, vamos dizer assim, precisa muito do seu instinto, da sacada, do feeling, né? E você precisa sair um pouco do empirismo e ir para o real, né? Para o mundo do estudo, da tecnologia, do conhecimento. Hoje nós temos muitas ferramentas, né? Que a gente pode aproveitar como modelo para você ter sucesso. Né? O que as pessoas querem hoje é o sucesso. Eu quero ter sucesso. E o sucesso para todo mundo o que as pessoas acham é ter um negócio, ser empresário, andar num carro bonito. Eu acho tudo legal, cara, mas eu acho mais bacana é você ser feliz. Exatamente. É assim? Ó, agora eu tô curioso para saber qual vai ser a resposta. Vamos lá. O porquê do nome? Ah, tá. Né? José. Então, eu até brinquei com você, que você me fez a pergunta, que eu invento. Vamos ver, eu tô curioso para saber o que vai responder agora. Aí a pessoa fala, não, esse é o José, porque José foi uma coisa que aconteceu, né? E às vezes eu brinco, falo que era uma namorada, que era isso, falo que é minha avó. Que não é sobrenome? Não é sobrenome. A Josefa é uma senhora que ela morava em Venda Nova do Imigrante, é uma senhora de origem alemã, ela tem um sotaque todo alemão, muito bonito. Dona Josefa, né? E lá atrás ela fabricava nas panelas dela uma geleia e um tempero que tinha a marca dela. E ela teve um problema na vida pessoal e eu comprei as panelas dela, umas receitinhas de geleia e aquilo ficou, aquele nome estava no mercado. Eu tinha outras marcas, outra marca que nem vem ao caso agora, e eu gostei dela, assim. Achei ela uma mulher forte, ela me inspirou, porque ela é muito trabalhadeira, muito inteligente, e passava uma energia boa, e eu falei, Dona José, vou registrar esse nome. Uma curiosidade, já existia a geleia? Tinha outro nome ou bateu na época que você começou a fabricar? Já tinha o nome dela, mas era uma coisa assim, bem caseirinha, que tinha o nome dela, uma coisa assim, a marca não era assim. Aí o meu filho, que é o Ricardo, ele hoje mora na Espanha, ele é publicitário. Eu falei, filho, eu quero reestilizar esse nome. E aí fizemos essa pegada, né? Fizemos uma assinatura e ficou essa assinatura. Esse rótulo, ele é desde o início esse rótulo. Passei por algumas repaginadas, eu encontrei o caminho certo. Criei um selo especial produzido nas Montanhas Capixabas. E esse selo está em todos os produtos nossos. E a Dona Josefa, depois de... Ela é viva ainda?
E sim, é uma mulher bacana, jovem, ela ainda tem 50 e poucos anos, teve lá esses dias. Então é uma homenagem, né? É, uma homenagem a ela, assim. E ela teve lá esse dia me visitar, rapaz, e ela deu umas entrevistas lá, eu fiz um videozinho com ela. E ela com aquele sotaque alemão, né? Muito assim, espantada, porque ela me vendeu umas panelas e chegou lá e encontrou uma fábrica de todo tamanho. E eu vi o olhar dela brilhando e ela orgulhosa, levando os amigos delas, que tudo falando em alemão, e ela traduzia, eles não me entendiam nada, né? E eu fui levando ela de máquina em máquina, e ela muito orgulhosa, falando, tirando umas fotos juntas, e ela está sempre feliz, porque ela viu que o nome dela deu cara a alguma coisa, que era alguma coisa, e hoje virou... Inspiração também, né? Virou inspiração, e eu dou honra a ela, né? Porque o nome é uma marca, né? E a gente vai construindo aquilo. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as coisas. Quando eu vou no mercado, né? Eu vejo uma criança pegando a geleia lá na seção, e eu olho para aquela criança, me baixa uma responsabilidade. Poxa, essa criança, um velho, um idoso, uma pessoa que está em uma comorbidade física, ele tem que pegar um produto íntegro que ele vai ter saúde com aquilo. E essa é a minha responsabilidade. Além de surpreender na fruta, no aroma, no aspecto do gostoso, né, do prazer, porque a gente não vende geleia, a gente vende a experiência. Exatamente. E aí, mas tem também a saudabilidade. E aí, para isso, você tem toda uma tecnologia de cuidado, de limpeza, de boas práticas na indústria de alimentos, até chegar no ponto final, a gente chegar ali e ver que a pessoa pegou e ele está levando para a casa dele saúde. E isso, para todos que produzem alimento, eu conheço muitas indústrias, a maioria absoluta são muito cuidadosos, né? Quando acontece isso que aparece no jornal, a indústria tal vai estar sendo recolhido o produto no mercado, vocês devem ter visto aí. Esse dia mesmo apareceu aí o negócio de um leite. Às vezes um erro pequeno, né, que aconteceu e compromete toda uma cadeia produtiva. E eu dou muita sorte, ou não sei se é sorte a palavra, e que os meus consumidores são muito educados, né, pelo padrão, né, pessoas elegantes. Então, a pessoa acha que um negocinho aqui dentro, um nada que ele pode criar ali uma fantasia, ele faz uma ligação lá para o saque, você vai ver, é uma folhinha, uma coisa assim, porque são produtos naturais, que saem da natureza, né? E a gente tem toda uma maneira de voltar. E eu sou muito atencioso com isso. Então, um consumidor nosso, ele vai ter atenção especial minha, porque é minha responsabilidade. Mas temos pessoas que cuidam, né? Dessas pequenas reclamações. Às vezes uma pessoa não correspondeu àquela expectativa dela, que achou que ia achar um gênio da lâmpada aqui dentro, e o gênio não saiu. E é só, é uma geleia. Né? Aí é uma geleia, e aí ela, cadê o gênio? Não pode sair um carro daqui de dentro? Não, é uma geleia, né? Então, e a gente vai... Esse é o nome, né, Dona Josefa, e é uma alemã. E qual que é a quantidade de pote de geleia? Você tem esse número? Assim, eu faço 1 milhão de potes de geleia por mês, 2 milhões? Hoje a gente está com um número em torno assim, de 250 mil mês, né? Então, nós vamos falar de quase 3 milhões ano. A minha capacidade produtiva hoje ela é muito acima do que eu estou produzindo. Então, eu tenho um espaço para crescer muito grande. Então, a capacidade produtiva da empresa hoje é 2 milhões de potes mês em um turno só. Então, eles falam assim, mas por que você não consegue vender para o Brasil inteiro, para o mundo todo? Porque não é barato, né? Você abrir um mercado igual Rio de Janeiro, você abrir um mercado igual São Paulo. Então, a indústria, ela tem um calo na indústria que chama capital de giro. Então, quando esse produto está pronto, antes dele, eu tive que estocar morango, porque existe uma sazonalidade nas frutas. Então, eu estoco lá 50, 100 toneladas, eu tenho que pagar antecipado. E aquilo, até que se transforma no produto, leva tempo. Então, a taxa de retorno, o chamado payback, né?
Eles falam, não gosto de falar muito inglês, não, porque não é meu negócio. Mas tem gente que gosta de exibir um pouco de inglês, porque fica mais sofisticado, né? Então, demora um pouco. E isso, para que você chegue nesses mercados, precisa de um investimento muito grande, né? Mas eu tenho espaço. Eu sou testado hoje no Espírito Santo. O Espírito Santo é considerado um dos lugares formador de opinião no Brasil. Então você vai pegar uma indústria grande. Quando ela vai lançar produto, onde ela testa? Brasília, até por questões óbvias, das rendas per capita mais altas do Brasil, porque lá estão as pessoas que ganham mais do nosso suor, e eles fazem o próprio salário, então eles ganham muito bem. E pega Curitiba e pega o Espírito Santo. E como eu tenho já há muito tempo uma compra, recompra, então eu sou testado pelos melhores paladares do Brasil, que é o capixaba. Porque o capixaba, quando ele aprova, você pode vender para o Brasil inteiro. Então, honra os capixabas, né? Que têm bom gosto, então, e são considerados formadores de opinião para as indústrias que lançam aqui os seus produtos. É um dado importante, né? João, tem o Instagram da empresa? Tem, @Produtos Josefa com PH. Vou pedir o Marquito para colocar aqui, até para a gente ver os outros produtos também, se você quiser comentar. Aí, legal. Aí, ó. Eu vejo esse Instagram, hoje nós temos pessoas. Olha, tem uma cena ali, ó, daquele senhor lá em cima, aquele senhor que está com a geleinha na mão. A segunda imagem. Ele é um videozinho, ele é interessante, ele tem um sotaque, não sei se vai aparecer, o som, né? Não vai aparecer o som, não, né? E ele está consumindo a geleia. Mas traduz para nós aí, como é que foi? Não, ele fala um sotaque, eu não sei se ele é italiano, uma coisa assim. Aí ele estava consumindo uma geleia de mirtilo. Geleia de mirtilo, geleia Josefa. E ele fala geleia de Josefa. Geleia de mirtilo. E o mirtilo é uma frutinha muito... Ele fez esse vídeo em casa organicamente? Organicamente. Os amigos meus, cara, fazem muito vídeo, manda pra mim. Isso é amigo, né? Que pega e quer me fazer um mimo, né? E me fala, achei aqui na geladeira, né? Do meu amigo. Cheguei aqui, tem um amigo meu que um dia me mandou um vídeo, falou, cara, cheguei aqui, encontrei a geladeira cheia de geleia. E ele falando assim, você tá na geladeira das pessoas, cara. E eu achei aquilo fantástico, né? Porque é um prêmio, né, da sua vida. E os amigos fazem muita diferença, né? Porque, cara, quando você vê um amigo que comprou o teu produto, ele faz questão de tirar uma foto, lembra de você, e ele não sabe o bem que ele faz. Ou às vezes sabe, né? E ele quer te dar aquele sabor, né, de que você... está tendo um resultado, né? Que todo aquele esforço que foi feito está chegando na ponta, né? Isso. Ali tem uma cenazinha de eu levando para os funcionários da empresa, né? Os jalecos, né? De frio, porque lá em Pedra Azul é muito frio, né? E aí... Ali é a empresa, né? Ali é uma parte da empresa, né? E os funcionários nossos estão lá, algumas delas, né? E ali eu estou fazendo a entrega de um jaleco que protege elas do frio. Né? E tem lá a nossa marca, nosso coração, que a gente tem um emblemazinho que é um coração. Aquele coração verde? Com dois tons de verde e amarelo. Verde e né? amarelo. Verde e amarelo. E o nosso coração ele tem duas partes. Eu sempre falo que uma parte é do consumidor e outra parte é nossa, né? Que a gente une os dois e a gente vai colocando lá o jaleco nelas e elas vão gostando, né? A gente procura cuidar, né? Dos parceiros da forma mais adequada possível, com todo carinho, e eles são muito amorosos com a gente, e tudo aqui tem um pouquinho de amor, né, cara? Não tem nada que você fizer sem amor, né? Não dá resultado, não funciona. Nada. Muito legal. E tem uma passagem lá de Apóstolo Paulo que fala do amor, né? Nem que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, nada seria e nada valeria. Aqui tem um vídeo, quando eu estava começando a plantar amora,
e mostrando as amoras, como que é a produção, iniciando o plantio, né? Um investimento muito grande em máquina, equipamento, acertar o terreno e depois plantar aquilo tudo. E eu falo que as pessoas pensam que a geleia nasce na prateleira, mas não é, né? Começa lá na roça, né? Com tudo aquilo. Ali em cima tem um videozinho que mostra a nossa fábrica. Aqui lá em cima. Esse aí é já a linha de produção, né? Um pouco da linha de produção. Isso aí. Aí mostra um pouquinho da nossa fábrica. Vai Não, mostrar. foi... Isso aí começa aí mesmo? aí mesmo. Começa Isso. aí. Esse é um vídeo que eu fiz assim, para fazer geral, né? fazer o tal dos rios, né? Uhum. Que sai na internet, mostrando um pouco da gente fazendo preparando a terra ali. A terra. Não tem aquela música que fala o cio da terra, arando a terra. Arando a terra. Arando a terra, deixando a terra preparada, né? Isso aí é um pouco da nossa fábrica. E aí mostrando que um ano depois a gente já tinha um pouco de plantio, né? Uhum. Tudo dentro de uma técnica, né? E o pessoal trabalhando, né? Os funcionários cuidando de cada plantinha. A gente planta dentro de uma técnica para poder entrar com um carrinho ali, recolher. E a amora é tirada uma por uma. Uma por uma. E ali a gente entregando ali um equipamento de proteção para não ficar no sol. Esse é um funcionário nosso que está lá na roça, e o meu cuidado com eles, eu conheço todos eles, né? Porque eles todos fazem parte disso, né? Eles nem sabem, às vezes, que fazem parte de uma coisa. Mas eu procuro empoderá-los, como diz o outro. Fala, cara, você faz parte. Coloca amor nesse negócio aí. É importante saber o quão eles são importantes para a produção do que a gente faz. Sim, eles são importantes por tudo, né? Porque a economia gira em torno disso tudo, porque quando ele recebe o resultado dele, ele vai comprar, né? Acho que é um geral, né? Dos produtos. E tem bastante produto nosso aí. Nós lançamos ultimamente um produto chamado Sweet Chili, é um tempero tailandês, uma receita tailandesa muito utilizada na culinária japonesa. E aí eu fiz uma inovação, lancei ele com sabor de maracujá. Essa é a dona Josefa. Essa senhora aí, ela dando uma pequena entrevista, é uma senhora muito simpática. Agora, famosa. Você não tem som aí, ela está na frente da fábrica, toda empolgada, foi lá contar a história dela, né, toda orgulhosa. E eu tinha uns amigos dela, tudo em alemão em volta, ouvindo aquilo ali, e me despediram de mim em alemão, não entendi nada. É legal isso, né, cara? Muito bacana. E a gente vai fazendo amigos por aí afora, né? E o desafio de empreender é muito grande, cara. Eu posso dizer que cada detalhe que você vai fazer tem um custo muito alto. Faz um letreiro, faz isso, faz uma propaganda, faz uma máquina, faz isso, faz um uniforme, faz não sei o quê. Tudo é um conjunto de investimento. E eu recebo muitas ideias. E às vezes consultores e tal. Eu falo, cara, ideia, cara, cada ideia é um investimento que você faz. Cada ideia é investimento. É como na arquitetura, né? Todas as ideias que um arquiteto tem, né? Eu vejo os arquitetos, eles têm ideia de todo jeito. Mas se formar no investimento, depois, um custo, mais custo, menos custo. Mas a beleza do final faz todo sentido, às vezes, né? Às vezes lá atrás, aquela pessoa que viu aquilo, né, que foi imaginado no início, desenhado. Aqui tem tudo a ver com arquitetura, né? Você arquiteta tudo, né? E a gente pede sempre a bênção do grande arquiteto do universo para que ele nos ilumine cada dia a gente conseguir fazer as etapas. E usar a sua mente, né, cara? A força de cada empreendimento que você faz, de cada dia, está no poder da sua mente conectada com o seu Criador. Ninguém consegue fazer nada se não estiver afastado de Deus, cara. Deus é uma inspiração, cada um com sua crença, com seu jeito, da forma com que ele entende, mas ele tem que ter essa força que vai alimentar a ele nos momentos da maior dificuldade dele. Aquela pergunta famosa, os momentos mais difíceis da sua vida, em quem confiais? Em Deus.
né? Verdade. E é a hora que a gente empreende, fazendo com que as histórias vão mudando de pessoas. Quantas pessoas entraram na sua vida e tiveram as suas vidas mudadas porque te conheceram? Se você não é essa pessoa, esquece. Se você não é a pessoa que com quem te conhece não é mudado, você precisa rever. Por que ninguém muda porque me conheceu? Mas a gente também se conecta com pessoas e muda a gente, né? Cada momento. Hoje aqui é um momento especial, né? Muito especial. Da gente conversar. Essa conexão está sendo muito gratificante, particularmente, né? E um pouco que eu ouvi tenho ouvido aí da sua história tem falado muito comigo, né? E eu tenho certeza que muita gente que vai ouvir vai conseguir entender o que eu tô sentindo aqui agora, entendeu? Porque é extremamente relevante e importante quando a gente ouve histórias de pessoas que têm muito mais experiência do que a gente, porque a gente consegue desviar muita coisa que, assim, eu acho que eu vou fazer isso aqui. Eu falo, não, mas eu ouvi uma pessoa muito mais experiente do que eu falando uma coisa aqui, que ele fez isso e não deu certo. Então você já desvia ali. Então você ganha um tempo quando você abre a mente para ouvir pessoas mais experientes. Isso está acontecendo comigo e nós estamos no 3º episódio. Não, tá sendo muito bom. Essa oportunidade de conhecer a história, conhecer cada detalhe, tudo que você falou, abordou, puxou, né, de referências, de tudo. Muito bonita a história também, inspiradora. E a nossa ideia é essa, a gente aprender, e quem for assistir também, né, se conectar com a história. E você falou várias frases tão impactantes, bonitas, que sirva também de motivação, e quem sabe na próxima vez que a pessoa for comprar lá no supermercado, já vai conectar, vai conectar com a pessoa. Isso é bom, igual você chegou a comentar dessa energia. Então imagina, a pessoa conhecer a história agora, acho que já vai comprar de uma outra maneira. Eu mesmo já vou me conectar de um modo diferente, né? Tem uma frase que diz que tudo que tem uma história tem mais valor, né? Exato. Então quando você vai comprar vamos dar um exemplo bem fora da curva aí, uma Ferrari. Por que a Ferrari vale mais do que um outro carro com outra marca? Porque tem uma história, né, do Enzo Ferrari, aquelas coisas todas, da Fórmula 1. Então é um carro que você for desmontar ele lá e tal, ele não tem tanto valor assim para valer 10 milhões um carro. Mas a história, né, eles têm nomes em inglês para isso, né? Eu não gosto de ficar falando inglês porque eu sou brasileiro. Tanto é que minhas cores são tudo verde e amarelo, né? Não tem nada a ver com partido político, nem de direita, nem de esquerda. Eu nasci no Brasil, aprendi a cantar o hino nacional da forma mais tradicional possível, né? Uhum. Então, é uma coisa de a gente saber que a história, ela precisa ser contada. E quando você vai vender a sua história, você valoriza o seu produto, porque as pessoas dão valor à história. Elas olham para você e se inspiram em você. Algumas pessoas vão se conectar com essa história? Vão. Outras não. Porque não é a pegada dele. Uhum. E o que tem isso? Tudo bem, né? Está tudo ótimo, tudo tranquilo. E ele tem que construir a história dele para ele inspirar outras pessoas. E esse mundo, a gente tem que saber que a gente veio aqui para distribuir alguma coisa. Se você veio nesse mundo, passou, não fez nada, deixou nada, porque isso aqui é uma passagem, né? Nós estamos aqui, como diz os franceses, en passant. Acho que é isso, né? En passant. A gente vai passando e vai chegar em outro lugar. Onde que é, eu tenho a minha fé, mas não sei como que é. Tem umas ideias aqui, através das formações que a gente teve da família, da religião e tudo mais. Mas a história precisa de construir o seu produto. E as pessoas se inspiram. Às vezes você trabalha com um produto que é conectado com a construção civil. Mas será que é só com a construção civil? Você se conecta com a história de muita gente. Quando a pessoa lá na frente está dentro de um imóvel que ele comprou, que é o sonho da vida dele,
qual foi o primeiro insight que ele teve? Uma maquete. Foi a primeira coisa que, ele entrou dentro daquele imóvel, viu o imóvel, viu uma luz a maquete era bem feita. Eu costumo dizer que eu não faço maquete para o meu cliente, eu faço maquete para o cliente do meu cliente. Sim. É o cara que está lá na ponta, é aquilo que você falou, o menino que vai lá pegar a responsabilidade que você tem com a criança que está pegando na prateleira ali a geleia na mão. Então, a gente vende aquilo de uma forma... procura vender aquilo de uma forma com a conexão. Você faz a varanda gourmet, você faz a churrasqueira. Hoje, com a facilidade das impressoras 3D, a gente coloca o cara fazendo churrasco. Verdade. O cara tá ali fazendo churrasco na varanda, no chão tem um menino brincando com o carrinho, o cachorro do lado, na ponta da varanda a mulher grávida. Cara, o cara que tá naquela situação ali, ele olha, ou tá assim, pô, minha mulher tá grávida, esse apartamento, cara, olha só que sonho morar aqui, olha a área de lazer como é que é, aí vê um cara pulando na piscina. Então, esse sonho é que a gente vende pro cliente do meu cliente. Então, ele olha isso na maquete e fala, caramba, cara, ele não vê isso num folder, num papel, num 3D, ele não vê. A maquete é diferente que o cara vê com a mão, eu costumo dizer, o cara vê com a mão. O cara, ele chegar lá, ele bota a mão. Se a árvore que foi transformada numa madeira e a madeira que se transformou num pedacinho, numa coluna de uma maquete, soubesse para onde ela ia chegar, né? Pois é. Olha que coisa doida, né? Então, é história, cara. Eu vejo que você busca histórias de pessoas, né? Eu acho tão bonito isso, cara. Às vezes eu vejo muito podcast, né? Porque quando tem uma história que tem conteúdo, quase todas têm muito conteúdo, mas tem a ver com um nicho de pessoas, né? Outras não vão nem ligar para aquilo, porque não tem nada a ver. Mas é que se conectar com aquilo, que se conecte bem, né? Que faça bem para ele, que ele tire lições. Eu posso dizer que eu, com a idade que eu tenho, 66 anos, me considero, todo velho se considera jovem. Aí ele fala, tem uns que têm 80 anos, ainda penso, ainda raciocínio, ainda ouço, ainda tem inteligência, mas isso ele tem experiência. E a experiência você não consegue nos primeiros anos de vida. Você tem que viver. Você tem que construir a história. A experiência é uma coisa que é insubstituível. Tem a teoria. Agora, se eu tenho, através da minha história, alguns insucessos, e eu posso dizer para você, cara, isso aqui não é bom. Eu fiz essa caminhada aqui, essa caminhada deu ruim. Não faz isso. Você seria um sábio se me ouvir. Para que você vai ter que errar? Tem gente que não. É errando que você aprende. Cara, tá certo isso? É errando que você aprende? Isso é um código que é dado na infância. E o cara acredita nisso, ele sai errando a vida inteira. É errando que você aprende. Não pode ser isso. Eu ouvindo história de quem errou, eu não faço isso para errar. E eu vou encurtar o caminho do sucesso. Exatamente. E é assim? Encurtando o caminho do sucesso, é ouvindo histórias de pessoas experientes, lendo bons livros, ouvindo boas músicas para você ter uma cabeça mais limpa. Hoje, as músicas que estão aí estão tirando das pessoas a oportunidade de serem seres melhores. Por quê? Ele acha que aquela música, ele está gostando dela. Não é verdade. Quiseram ele gostar dela. Porque ela tem o código da repetição. 2 notas. 3 notas no máximo. Você é músico, sabe disso. As harmônicas acabaram. Por quê? Tentaram diminuir a frequência da mente das pessoas para elas pensarem pouco. Cadê as músicas que tinham poemas, histórias nas músicas? Acabaram. Hoje é música de repetição de pequenas frases, porque é para vender e para doutrinar. Então, isso tem diminuído os empreendedores. O que tem a ver isso com o empreendedorismo? Tudo. Quando você pega uma geração de jovens que ouviram determinados cantores aqui, como a Anitta e outros, e aí esses camaradas aí que repetem músicas com tom de sexualidade, com tons pejorativos, até levando a pessoa a vícios e tudo mais, o que você faz com uma geração que poderia empreender, tocar um país para frente, fazer a roda girar, produzir?
ele fica travado na mente. Engessado. Ele por quê? E ele não sabe. E é o pior. E aonde que surgiu o termo idiotas úteis? Surgiu daí. Porque é uma fábrica de pessoas que nasceram, segundo a Bíblia, imagem e semelhança de Deus. Mas na caminhada dele, eles foram botando determinadas informações e fórmulas na mente dele, e ele passou a ser imagem e semelhança do ócio, da dificuldade, do não pode. E eu tive uma coisa lá na minha empresa ano passado, e teve a festa dos funcionários, né? E aí me deram um presente, uma caneca. Tinha uma foto minha, que eu gosto de andar de moto, tinha uma foto minha na moto, é legal, aquilo, aí ele vira a caneca e tal, aí está escrito assim, eu sou o cara do pode. Porque nós estamos numa geração de tudo não pode, não dá, não consigo. E quando a pessoa fala isso comigo, eu falo muito prazer, eu sou o cara do pode. Para mim tudo pode. E aí eu fui construindo essa ideia, né? Então, às vezes os colegas de trabalho, pô, mano, tem um problema aqui, não pode, não dá, não consigo, diz que não pode. Eu falo, tá ótimo, você já bateu no cara do pode, sou eu. Me dá um telefone aí que eu tenho, vai poder daqui a pouco. E aí, realmente, eu falo, fica aí, assiste o milagre do pode. Já aconteceu isso várias vezes. E aquela pessoa que é uma pessoa boa, que poderia ser totalmente criativo, ele poderia fazer o que eu estou fazendo, infelizmente, quando ele sai dali, ele vai pegar o celular e vai ouvir uma música horrível e uma doutrina para ele ser o do não pode, o não consigo, o não é possível. Uhum. E eu sou o cara do impossível, porque o meu Deus é o Deus do impossível. E eu acredito nele piamente, 24 horas por dia. E vivo debaixo do negócio chamado graça, que é um bem imerecido. Deus dá a graça a mim, daí eu poder conseguir falar pode, mas não porque eu pessoalmente posso. É porque Deus pode tudo e eu creio nesse Deus. E as coisas acontecem. Ah, se Deus quiser, não, Deus quer. Faz, cara, nós somos ferramentas para isso. E eu desejo de coração de que em algum momento, alguma coisa que eu tenha falado possa ajudar alguém que em algum momento não esteja conseguindo. E se você achar que um cara rico, dono de uma construtora enorme, que fez milhões de prédios e teve construtoras enormes, que está cheio de dinheiro, que anda de helicóptero, não precisa de uma palavra? Talvez ele seja o que mais que precisa. Esse dia mesmo conversei com um amigo meu, dono de uma grande construtora, e conversando com ele, e nós compartilhando desse momento do país, de tantos desafios, e ambos, ele muito sensível, uma pessoa maravilhosa, não me reservo aqui não falar o nome, é uma pessoa maravilhosa, se ele estiver me ouvindo, ele sabe quem é. Ambos choramos no telefone, porque ambos compartilhamos das mesmos desafios, vamos dizer assim. E ele é um expoente, um cara que fez muita coisa, faz muita coisa, vai fazer muita coisa. Mas construiu amigos, e hoje os amigos ajudam. E você é assim, eu sou assim, você é assim. Quando você bate numa porta, eu sou fruto disso, de bater numa porta, e a porta abrir para mim. Gratidão, gratidão. Essa rede de supermercado do Espírito Santo, eu agradeço a cada um deles que ouviram a minha história, e cada um deles agora que estão atendendo um vendedor meu, que estão recebendo um produto meu, gratidão porque deixaram usar o espaço, e gratidão a cada um consumidor que olhou um produto, pô, esse aqui é capixaba, vamos dar preferência para ele, além de ser ele gostoso, além de ser o melhor, de ser o mais bonito, ele, além disso, ele é o mais barato. Então vamos ajudar ele, porque ele acaba se ajudando também, né? Então, gratidão ao capixaba. Parabéns aí nós estamos em Vila Velha, né? Parabéns aí, Vila Velha tá ficando bonita, né, Vila Velha? Não sei se você está acompanhando, estou olhando Vila Velha, eu moro aqui há tanto tempo, estou achando Vila Velha assim, mais viva. Está aparecendo umas obras bonitas, umas coisas bacanas, estou sentindo energia boa, não gosto de mexer com política, mas acho que a gente precisa se posicionar de alguma forma, né? Porque
quem faz as coisas acontecer somos nós, o cidadão, o indivíduo comprometido com a verdade, comprometido com os valores, e isso precisa de estar presente em cada ação nossa, né? Hoje é um dia, eu nem sei que dia é hoje, mas é um dia especial para mim, e por estar aqui com vocês, dizendo que é possível, cara, para qualquer um, não desista. Tem muita gente desistindo do Brasil, tem gente que acha que tem que proteger o seu patrimônio e ir embora do país. Tá certo. Proteja um pedaço do seu patrimônio para você e fica aqui no Brasil para você poder lutar. O Brasil precisa de gente boa. Se os bons pegarem tudo que tem, pegarem suas malas, tudo que ele ganhou aqui nesse país, e agora ele arranca tudo que ele ganhou aqui e vai para outro país, eu não vejo isso como muito legal. Tem os motivos? Tem. Eu estou vendo aí falando agora em fuga de capital. De onde saiu esse capital? Daqui, do nosso povo, da nossa terra. Muitos estão fechando seus negócios que tem aqui há não sei quantos anos, que ele ganhou aqui, e investindo em outro lugar, no outro país. Pô, vamos investir aqui. Aí ele vai falar agora, pô, mas o governo, isso, aquilo, estão taxando as grandes fortunas, estão taxando isso, taxando aquilo. Então, mas luta, poxa. Por que você protege um pouco do seu país, mas fica aqui para lutar, você é inteligente, você é capaz, se junta com quem não acha isso muito certo. Talvez esse povo que está aí não está enxergando que taxar quem produz é taxar o cara errado. Poxa, não pode fazer isso. Como é que você vai me desestimular? É igual pegar o meu melhor funcionário, o que mais que tem o meu ativo intelectual lá na empresa, e falar assim, ó, estou passando uma crise aí, vou cortar metade do seu salário. Ou então você vai trabalhar de graça. O que vai acontecer com ele? Matou. Ele vai embora, porque o outro vai levar ele. E eu vi hoje, tem uma notícia que o Trump disse que vai se eleger e vai dar o visto para os estudantes que se formarem lá. Olha a sacada do cara. O que ele quer com isso? Ele não quer ser bonzinho de dar visto para ninguém. Ele está querendo um ativo intelectual. Pessoas inteligentes que se formaram lá em Harvard, não sei aonde, e vão ficar lá para produzir inteligência lá. E não vão voltar para o Brasil, não vão voltar para país nenhum. Vai ficar aqui quem? Quem não estudou. Então nós precisamos dessa consciência. Para quê? Para que eu possa, a minha história, daqui a 10 anos, continuar sendo contada, mas com a minha empresa dobrada. Como vendendo para o país inteiro. Para que você não faça 20 maquetes por mês, mas você faça 200, para que você tenha uma fábrica de maquetes e que o sistema ajude você a ser maior. Mas tem uma lógica nisso. O que eu estou falando aqui está mais na cara que na nariz que está certo. É só fazer conta. E quem está falando ao contrário sabe também. Só que tem gente que não gosta de trabalhar, quer viver às custas do suor dos outros. É ruim falar isso? Em algum momento? Se for ruim demais, você corta. Vai lá no corte e corta tudo. Mas se achar que mas eu não estou fazendo política contra ninguém. Uhum. Eu estou falando que existe uma coisa que não está muito certa. Tanto é que não está certo, nós estamos falando em fuga de capital. E essa fuga de capital tem um motivo. Será que eu sou uma dessas pessoas que tem vontade de ir embora daqui? Você quer perguntar? Se eu tenho vontade de ir embora João, daqui? você tem vontade de ir embora daqui? E levar seu capital todo, tudo que você construiu, tudo que você vendeu aqui, você tem vontade de ir embora e fechar tudo, vender e ter o desfrute disso em outro lugar? Cara, se eu pegar tudo que eu tenho aqui, da minha terra, do meu país, da onde eu amo, das pessoas que eu amo, do calçadão que eu ando, que eu cumprimento todo mundo, eu posso fazer por proteção da minha família, proteção minha própria, mas vai ser muita dor. As pessoas que estão indo embora do país para proteger suas famílias, se proteger por conta de maus feitos e de uma política errada, eu acredito que a maioria delas estão sentindo saudade. E se eu fizer isso, e já tenho vontade de fazer isso, não vou fazer isso, acho que não vou. Eu tenho 2 filhos morando fora do país. E eles falam, pai, com 2% da sua inteligência aqui, você era bilionário. Você está errado nesse lugar aí.
Você é um homem certo no lugar errado. E eu dou razão a eles. Que o país ele é um pouco ingrato com quem produz. Nós temos hoje as federações, Federação da Indústria, Federação do Comércio, Federação disso, Federação daquilo, Sindicato do Produtor, Sindicato da Indústria, da Indústria de Construção Civil, dos publicitários. Mas essa gente está lá ganhando muito dinheiro para não fazer nada. Então, isso é um sistema meio fake, que hoje o que vai acontecendo? Pouca gente estimulada. Agora, existe sim muito programa de televisão, muito podcast falando de empreendedorismo, tem muita fórmula na internet de como ganhar $1 milhão em 2 dias. Não tem? Entra na internet, digita aquilo e tal, faz o que lá, faz um Reels, multiplica. E tem o próprio candidato lá, prefeito de São Paulo, ele fala para as pessoas não trabalhar. Fala para as pessoas ir para entrar na internet e multiplicar lá o Reels dele. Isso é uma fábrica de gente que não trabalha. Será que as pessoas estão se influenciando por quê? Por querer trabalhar, produzir uma mesa, ter uma carteira assinada numa empresa, ser um grande empreendedor dentro de uma empresa? Porque confundiram tudo, cara. Botaram nós contra eles. Então, hoje o cara tem uma carteira de trabalho, ele acha que ele é o inimigo do cara que tem a empresa. E o empresário acha que aquela turma lá é tudo inimigo dele, que quer botar ele tudo na justiça do trabalho. E isso foi construído. E o que aconteceu com isso? Nós estamos num país de gente que um odeia o outro. E isso está tudo errado. Está errado. E o que tem a ver isso com a geleia, comigo? Tem tudo a ver. Porque eu poderia produzir, você me perguntou quantas geleias você produz. Eu podia estar produzindo 10 vezes mais. 2 milhões de unidades mês. Por que eu não estou fazendo isso? Não é porque eu não tenho competência, é porque não é o dinheiro que eu preciso para isso, ele custa 20 vezes mais do que no outro país. Porque o sistema é feito para cobrar juros sobre juros. Se eu for no banco hoje, tem uma frase de um amigo nosso que diz que se fosse um lugar para ir, bom para ir, chamava poltrona. Então, se você hoje for alavancar a sua empresa com o banco, o que vai acontecer? Juros sobre juros. Einstein dizia que uma das forças mais poderosas do universo é o juro composto. Juros sobre juros. Então, hoje, o sistema tributário no Brasil é um sistema que ele é juros sobre juros, é imposto sobre imposto. Se você deixar de pagar uma guia de imposto hoje, que é um absurdo, você pagar aquilo tudo, você olhar aquela guia de imposto, provavelmente algum dos seus assinantes ou pessoas que vão assistir, fiscal, é da Receita Federal, é juiz, é desembargador que mete a caneta e tal, se ele tivesse ali no meu lugar, na hora de pagar o seu tudo através de uma guia de imposto, se ele tivesse ali, ele ia ter a mesma revolta que eu tenho, só que ele está do outro lado. Ele se beneficia disso aqui. E alguns são bons juízes, bons fiscais, bons legisladores, gostariam que isso não acontecesse. Mas com a máquina inchada todo tamanho, esse produto aqui, essa geleia, fica muito cara. E eu tenho, para que eu seja dado ao consumidor a condição dele comprar, eu tenho que pegar a minha margem e jogar lá no chão. E isso é um sacrifício que a gente faz. Então, o tempo de retorno do meu negócio é muito longo por causa disso. Porque todo o meu lucro, ele vai para esse sistema. E esse sistema, ele não tem cara hoje de melhorar. Ele tem uma cara de piorar. Tem os otimistas e tem os pessimistas. Não tem aquela história. A história do rei perguntou lá pro cara lá se que tinha que fazer uma pesquisa, né, para saber dos otimistas e do pessimista. Já viu essa história? Aí parece que chegou o cara e o rei falou assim: o que está acontecendo aí com minha popularidade? Falou: tem os otimistas e os pessimistas. Ele falou assim: então vamos lá, vamos começar pelos otimistas. Ele falou assim: os otimistas estão dizendo que vai dar merda. Mas e os pessimistas? Estão achando que vai sobrar merda para ninguém. Então, hoje é o sistema. E a gente precisa de produzir. Eu sou o dia inteiro uma pessoa desse jeito, cara, questionador,
emotivo, racional. Hoje estou aqui para falar um pouco da minha história, então eu estou falando, mas eu ouço mais, procuro me controlar mais, não falar, mas não ouvir, porque o sistema está... Você precisa ouvir mais, e tem muita gente com experiência. Você vai falar com pessoas aqui incríveis, você conhece muita gente, cada história é uma história, né, que você vai construir aqui depois de 50 podcasts, você vai ser um professor de muita coisa. Conteúdo que não falta, né? Tem gente aí maravilhosa. Tem muita gente. E eu só tenho aqui a agradecer a você por esse momento aí bacana de poder falar, quase que uma terapia. Ô, João, eu falo por mim, pelo Bruno aqui, obviamente depois ele vai também dar as considerações dele, mas é muito gratificante, mais uma vez, vou te falar, gratificante demais receber você aqui e ouvir essa história linda sua aí de como você começou, de superação, de criação, de criatividade, demonstrando aí todo o seu entusiasmo aí com o seu patriotismo, que a gente sente isso quando conversa com você, e isso a gente vê que está no seu sangue, está no seu DNA, está na sua... Isso é muito legal, passar essa energia para mim. Você passou essa energia para mim, e eu tenho certeza que muita gente que vai assistir, que está assistindo agora, está recebendo essa energia positiva também. Então, muito obrigado mesmo por sua presença aqui com a gente. Queria te contar uma história para finalizar, de paciência, persistência e resiliência. Um dia eu recebi uma notícia que tinham roubado um caminhão meu. E aí, todo cara que tem um caminhão roubado vai aonde? Na polícia, né? Fazer a queixa e tal. E eu fui lá cumprir o ritual normal do cidadão. Roubaram meu caminhão em tal lugar, assim, assim. E aí o policial falou, perdeu, mané, vamos dizer assim. Não falou essas palavras, mas eu entendi bem. Perdeu, mané, já era, não tem como. Esse caminhão já foi para sei para onde e tal. E eu registrei, mas eu não sou conformado. E eu fui lá onde achou o caminhão, olhei uma câmera, bati o olho na câmera assim, e eu comecei uma saga de câmera em câmera. 21 dias andando atrás de um caminhão. Nesses 21 dias, eu passei pelo menos uma semana no meio de um monte de traficante. Ali em Santa Rita. Encontrei um cara lá chamado Beiço. Era o chefe. Cheguei lá com essa cara minha. Cheguei lá, falei que levei meu celular, mostrei para ele. Ele pensou que eu era polícia, coisa assim. Falei, cara, aqui, ó. Seu chefe, como é que você chama? Pedro. Mas pode me chamar de Beiço. Ele tinha um rasgo aqui na boca, assim, ó. Aí eu contei minha história, diferente do que foi lá com as autoridades para esse fim. Ele falou, rapaz, gostei do senhor, velho. Vou te dar vamos fazer o rolê aí. E aí, com aquela linguagem toda própria deles, foi fazer o rolê e eu junto com eles. Passou aqui, tive a notícia, eu fiquei lá uma semana. Rapaz, eu saí de lá falando igual bandido. Saí de lá, cara, consegui um mandato de segurança dentro do Carrefour para conseguir a imagem do meu caminhão. E fui caminhando, e câmera em câmera, contando a minha história. Cada lugar que eu chegava, eu contava a história. E a pessoa falava, vamos lá. E eu ficava 3 horas, porque tinha diferença de horário de uma câmera para outra, para achar, passou, não passou. Eu teve um lugar que eu fiquei 3 dias para descobrir que o caminhão não tinha passado ali. E eu fui indo e conheci pessoas muito legais, além dos bandidos. Eu fui contando e encontrei um cara lá no final, chamava Jagunço, olha o nome do cara. A mulher falou, esse cara aqui, ele conhece os bandidos, tudo aí e tal. E aí eu sentei do lado dele de noite, e ele tomava conta de um posto de gasolina, e ele contei a história para ele, ele muito assim, desconfiado, né? Ele olhou para mim, rapaz, eu gostei de você, vou te ajudar. E aí ele foi, cara, passou uns 2 dias, a minha mulher em casa pedindo para mim não andar mais atrás daquilo, já passava 20 dias, e aí... Rapaz, rapaz, com essa careca minha, debaixo do sol, olhando câmera, e aí, cara, pau quebrando, e aí, no último, eu prometi a ela que eu não ia mais. Mas me deu a última.
Fui lá no lugar, chamei o cara, falei assim, bicho, esse caminhão está em tal lugar. Um insight. Ele falou, vou lá. Foi, me ligou de madrugada, 3h da manhã. Falou para mim, não traz ninguém, cara. Polícia, não traz ninguém, tem que vir. E um cara que eu só tinha visto uma vez, e o nome dele era Jagunço. Olha só. E eu fui para essa parada. Aí ele falou, vem, mas vem sozinho. Vem sozinho. E aí, como é que vai? Aí eu peguei um vendedor meu, que era vendedor de geleia. Falei com ele, vão comigo, cara. De madrugada, mas eu não falei para ele que era. Senão eu não ia querer. Aí eu falei, vai lá para você me vigiar e fica longe que eu vou encontrar um amigão meu. E aí, cara, cheguei lá, ele ficou de longe, porque eu não podia botar ele em risco. Chamei o cara, falei, ó, aqui lá é um amigo meu, ele é da Polícia Especial, eu nem sabia o que era Polícia Especial, e ele vai me acompanhar de longe. Você pediu para não vir ninguém, mas por causa do risco e tudo, você compreende? Ele falou, não, fica tranquilo, é seu amigo? Eu falei, é meu amigo. Ele tá armado? Eu falei, tá. Tinha arma, não tinha nada. Tinha um pacote de geleia, um catálogo. E aí fomos de madrugada, uma chuva que Deus dava, cara, e fomos, cara. Fui lá para um lugar lá de Santa Rita e cheguei lá, encontrei o caminhão lá no mato, 3h da manhã. E ele falou, aqui tem uns bandidos, tem isso, tem aquilo. E eu fui, cara, quando chegou lá, ele falou assim, tá muito perigoso. Chama o seu amigo da polícia para ajudar aqui, porque vai dar pipoco aqui que esse caminhão está no meio dos bandidos. Aí eu baixei a cabeça no caminhão e falei assim, cara, vou te contar um segredo, ele não é da polícia, não. Ele é vendedor de geleia. Nossa, meu Deus. Caramba. Então manda ele sair daqui. Eu falei, vou ficar. E aí conseguimos tirar o caminhão de lá, cara, e levei esse alvará de resgate do caminhão lá na polícia. Cheguei lá, encontrei os polícias tudo em cima da mesa, botei o alvará assim, aí vocês falaram que eu não ia achar o caminhão? Achei. Aí um cara levantou, me pegou, falou, achou o caminhão, vai embora, tchau. E eu fui e carreguei meu caminhão simbolicamente nas costas. Tipo, tem uma corda, logicamente não estava empurrando ele, mas fiz como se eu estivesse levando o caminhão de volta para dentro da empresa. E ele está rodando até hoje. E ali eu provei que a persistência, a paciência, e tem um amigo meu que fala, cara, um dia você chegou na minha loja e eu te tratei mal, porque eu falei que por que você não fez seguro esse caminhão, ficar igual um idiota andando atrás de caminhão, e me tratou realmente assim. E você, Armando, eu tenho um áudio dele, você com aquele olhar de Jesus, deu um sorrisinho para mim e pegou a câmera. E depois você achou tal, voltou lá para agradecer que eu tinha te cedido a câmera porque você achou o caminhão. E eu dou parabéns para você pela sua resistência. E isso que eu queria finalizar aqui, cara. Cara, nunca desista. Paciência, resiliência, isso é uma palavra, juntamente com inteligência. Porque também esse negócio do cara querer ser igual todo na arena, sair igual um maluco, no final das contas, um toureiro com espadinhazinha vai botar o touro no chão. Então, tem que ter paciência, persistência, mas também tem um pouco de inteligência, né? Com risco calculado, para que a gente possa sobreviver lá na frente. Né, Bruno? Linda história. Só não queria ter sido esse vendedor aí nem de perto. Não, e depois, quando é que você contou para ele? Cara, ele falou, olha, quando eu falei, quando eu cheguei no carro, ele já tinha percebido que lógico. Porque chovia muito, eu estava no meio do mato e ele viu o caminhão. E aí, quando eu cheguei para ele, pode ir embora. Quando eu falei, ele já tinha acelerado, cara. Depois ele ficou contando vantagem, disse que ele estava ali e tal, e que ele participou de uma operação de resgate. Mas ele deu no pé. E eu fiquei lá, sentado lá, junto lá, com o cara, esperando a polícia chegar. Quando chegou a polícia na hora, cara, de madrugada, eu liguei para o 190. O que acontece no 190? Nome de sua mãe, nome de sua avó, do seu CNPJ. Eu falei, gente, eu tenho 21 dias andando atrás de um caminhão. Estou aqui no meio de um tiroteio. Vocês se viram, vem aqui. Traz o policial, vem aqui. Chegou lá uns policiais lá e me acolheram, e foram lá e fizeram o trabalho deles. Mas não é que a polícia é ruim, não, é porque é muito caminhão roubado, muito carro roubado, eles também não dão conta de tanto bandidagem, né? Hoje, eu dá honra aqui à Polícia Militar, dá honra
aos policiais, que sem eles também nós estamos ferrados. Né? É isso aí. Pô, João, eu queria muito agradecer essa troca aí essa troca não, né? Esse ensinamento aí, o que você passou aí de Essa aula. experiência, gratidão mesmo. Muito obrigado também por ter aceitado, né? O nosso convite. Espero que você tenha gostado. Poxa vida, maravilha. Obrigado mesmo. Acho que depois vou querer rever, ouvir vários insights, igual você falou. Você falou que não gosta de falar inglês, mas falou algumas vários. Payback, insight, know-how. É isso aí que a gente vai aprendendo, né? Minha filha é professora de inglês. Né? Então tá explicado. Mas eu não falo nada. Mas obrigado mesmo, valeu, obrigado pela atenção. A gente só agradece. Obrigado a vocês. Obrigadão mesmo. Tamo junto. Valeu. Parceirão aí. Valeu. A nossa amizade Obrigadão. Tá selada aí. Valeu, pessoal. Não se esqueça, curtir, compartilhar pra galera, se inscrever no canal e até o próximo episódio. Beleza? É nóis. Valeu.